Exclusivo vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre um probleminha entre Igor Coronado e Emiliano Dias no Corinthians. Preciso falar também sobre um zagueiro do Palmeiras na mira do Botafogo. Por falar em defensor, tem zagueiro jovem da base do São Paulo pretendido pelo Brentford da Inglaterra. Para completar a diferença de valores entre Flamengo e Central Córdoba, seu adversário, na noite dessa quarta-feira. Falo também sobre Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, atualizando sobre a busca de um técnico. Números impressionantes de Verratti, as últimas do mercado, bastidores e tudo sobre os jogos dessa quarta na Champions League. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para Champions League, fase de quartas de final. Nessa quarta-feira tivemos as vitórias de PSG e Barcelona, que confirmaram o favoritismo e venceram em casa. Barcelona encaminhou a classificação para a semifinal depois de meter 4-0 no Borussia Dortmund como mandante. Rafinha foi o grande destaque com um gol e 2 assistências. Lamine Yamal e Lewandowski com 2 gols completaram a vitória do Barça, que pode perder por até 3 gols de diferença na Alemanha para chegar às semifinais. Na outra partida de quartas de final dessa quarta-feira, o PSG venceu de virada o Aston Villa por 3-1 na França. O Aston Villa abre o placar, logo depois o PSG empata, faz 2-1 e praticamente no último lance da partida o Nuno, por lateral esquerdo do português, acaba por definir a vitória por 3-1. Quero contar também que no Brasil muitos acontecimentos, entre eles Enio, atacante do Juventude, se pronunciando pela primeira vez desde que foi acusado de receber cartão amarelo forçado na partida de abertura do Brasileiro. Ele, vestindo a camisa do Juventude, foi amarelado depois de reclamar com o árbitro no primeiro tempo do jogo contra o Vitória. Só que 6 casas de apostas apontaram para a CBF um volume muito grande de apostas nesse cartão. Foram 56 mil apostas. E isso acabou por despertar a atenção de todos. Nessa quarta-feira, o Enio negou que tenha levado cartão para beneficiar apostadores. Você se lembra do Elkson? Atacante que passou por Botafogo, Vitória, Grêmio, entre outros, e que foi grande destaque no futebol chinês. Ele anunciou sua aposentadoria nas últimas horas, aos 35 anos de idade, que tenha muito sucesso no pós-carreira. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, mais especificamente de Pablo Verratti, que vai muito bem, obrigado. O ano de 2025 tem tudo para ser o mais positivo da carreira do centroavante de 36 anos de idade. A tendência é que ele bata o recorde de gols e também de assistências, ambos de 2024, quando vestindo a camisa do Vasco, ele alcançou 23 gols e 3 assistências em 54 jogos. Por que eu estou dizendo e estou apostando nesses números? Porque em apenas 16 partidas desse ano, o cara já soma 11 gols e mais 2 assistências. Com mais 2 assistências, ele já bate a marca de passes para gol. Em relação a gols, precisa de mais 12, restando boa parte da temporada para ser disputada. Atleta que teve recentemente seu contrato prorrogado, cujo salário, a partir desse novo acordo, passou a ser de R$740 mil por mês, o melhor custo-benefício entre praticamente todos os centroavantes que atuam no país. Valor relativamente baixo para tudo que ele entrega. Vale a lembrança também de que ele havia sido comprado do Belgrano da Argentina por apenas US$1 milhão. Hora de falar sobre seleção brasileira e a busca por um técnico. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que a CBF vai topar bancar multa rescisória para contratar seu novo comandante. O presidente disse o seguinte, abre aspas, detalhes são com o Rodrigo Caetano, é ele quem está tratando. Já temos um nome, ou alguns nomes em mente. Estamos trabalhando com um cuidado muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Em breve, quando ele decidir, no caso Rodrigo Caetano, vou me sentar para conversar com o presidente que o emprega. Essa última frase indica que a CBF só trabalha com a ideia de contratar técnicos que estão empregados. O Ancelotti e o Jorge Jesus são os alvos da Confederação Brasileira de Futebol. O Edinaldo completa, abre aspas, a CBF quer o melhor para a seleção. Essa questão de pagar multa nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você é, Jorge Jesus ou Carlo Ancelotti? Se você pudesse escolher, qual seria seu treinador? Quero falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos nessa quarta-feira os duelos da terceira fase. São 16 confrontos.
e dá para dizer que o time que teve menos sorte entre os clubes do pote 1 foi o Palmeiras, que costuma ter sorte, mas dessa vez vai pegar um representante da Série A do outro lado, o Ceará. É óbvio que o Ceará deu muito mais azar do que o Palmeiras, mas entre todas as opções disponíveis no pote 2 eu classifico o Ceará como mais complicado. Confronto de times da primeira divisão. Também vejo muito equilíbrio, talvez até mais, no duelo entre Red Bull Bragantino e Criciúma. Já o Corinthians pega o Novo Horizontino, duelo que foi visto no Campeonato Paulista. Já o Vasco pega o campeão paranaense Operário, o Fortaleza faz clássico nordestino contra o Retrô, enquanto o Fluminense pega a Aparecidense, o Botafogo encara o Capital e o Inter pega o Maracanã. Para mim, esses três, Fluminense, Botafogo e Internacional, os maiores sortudos desse sorteio. O que você pensa sobre esse duelo, todos esses duelos, esses 16 duelos de terceira fase? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para apontar seus favoritos e também azarões, beleza? Hora de falar sobre Flamengo versus Central Córdoba. Os times se enfrentam nessa noite no Maracanã, em jogo válido pela Libertadores da América, e dá para dizer que o Flamengo é amplamente favorito. Não só pela qualidade, mas também pelas cifras que diferem os dois times. Você sabia que o Gerson sozinho vale mais do que todo o elenco do time argentino? Números do Transfer Marketing apontam que o Gerson, que recentemente teve seu contrato renovado, vale 159 milhões de reais. Já todo o elenco do time argentino está avaliado em 105 milhões de reais. E a curiosidade maior vem agora, o Gerson não é o único que sozinho vale mais do que todo o restante do elenco adversário. Situação parecida à do centroavante Pedro e a do meio-campista De La Cruz. Rubro-negro tem um elenco avaliado em 1.450 bilhões. São quase 15 vezes mais do que o Central Córdoba, avaliado em 105 milhões de reais. Ah, só mais uma curiosidade, apesar desse número surpreendente de 1.450 bilhões, o Flamengo não é dono do elenco mais valioso da Libertadores. Pro Transfer Marketing, esse status pertence ao Palmeiras. Por falar no Palmeiras, quero te contar que o Botafogo demonstrou interesse na contratação de um atleta alviverde. Botafogo busca um zagueiro e fez uma consulta nos últimos dias para a contratação do zagueiro Naves, empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Palmeiras já descartou o negócio, apesar de não ter muitos planos em relação ao Naves. Jogador formado na base, que tinha enorme expectativa, mas que acabou perdendo um pouquinho de espaço. Ele quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, o negócio não aconteceu, porque o Palmeiras exigia uma compensação financeira para o negócio em definitivo. Assim como o Botafogo, Red Bull Bragantino também pretendia levar o jogador por empréstimo. E nessas condições, o Palmeiras prefere continuar com o seu atleta. Importante destacar que Botafogo e Palmeiras não têm feito muitos negócios. Relação entre a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o dono da SAF do Botafogo, John Textor, é péssimo. Eles inclusive já trocaram acusações, já não se xingaram, mas se atacaram publicamente, e dá para dizer que enquanto eles puderem evitar fazer negócios, eles evitarão. Naves, que na atual temporada soma 9 jogos, todos pelo Campeonato Paulista, também foi apontado como possível reforço do Grêmio e do Cruzeiro, mas não se transformou em proposta. O último jogo do Naves com a camisa alviverde, justamente contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Igor Coronado não tem rendido como se imaginava e tem um custo bem alto, 2 milhões de reais por mês, mas além disso, e aqui vem a informação exclusiva, ele tem na comissão técnica alguém que não morre de amores por ele. Eu me refiro a Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, o treinador do Timão, e alguém super importante na estrutura e na comissão técnica alvinegra. O Emiliano Dias não manda, mas tem enorme voz dentro da comissão técnica. É o cara que mais interfere e influencia seu pai. E a relação do Coronado com o Emiliano não é boa por conta de aspectos apenas futebolísticos. Não houve uma treta, uma discussão, uma questão envolvendo ambos. É que o Emiliano entende que o Igor Coronado entrega pouco no momento sem bola e não combate. Aquele meia atacante do modo antigo, que gosta de jogar muito com a bola, mas que tem pouca transpiração sem ela. E nem fui eu que notei, uma pessoa do Corinthians que me fez essa revelação em relação às diferenças entre Coronado e Emiliano, lembrou, até pediu para que eu assistisse a comemoração do gol do Coronado contra o Fortaleza. Você deve fazer o mesmo exercício. Depois busca aí no YouTube, gol do Coronado contra o Fortaleza no jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana do ano passado.
Corinthians vence o Fortaleza por 2-0 no Castelão. Primeiro gol da partida é marcado justamente pelo Coronado. Na comemoração todo mundo super contente, mas uma imagem mostra o Ramon Dias, outros auxiliares festejando e no banco de reservas o Emiliano Dias com cara de poucos amigos. A partir daí, dentro do Corinthians, ficou muito clara essa diferença entre o auxiliar técnico, que tem bastante moral interna, com relação ao meio-campista. Coronado, que na atual temporada soma 13 jogos e apenas 2 gols marcados, foi titular na vitória contra o Vasco por 3-0, mas não foi utilizado no duelo contra o América de Cali, partida em que o Corinthians preservou alguns dos seus titulares. Na temporada passada, sua primeira com a camisa corintiana, Coronado disputou 45 jogos com 4 gols e 5 assistências. Bora fechar o vídeo para falar sobre um zagueiro que promete bastante no São Paulo. Eu me refiro a Igão, só 17 anos de idade, atleta que apesar da pouca idade já integra o time sub-20 e esteve no ano passado à disposição do elenco principal. Estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Chegou a fazer a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos nesse ano de 2025, apesar de ter idade para disputar a Copa São Paulo de Juniores. E esse jogador super badalado internamente também já chamou a atenção do Brentford da Inglaterra em formação do André Hernan. Importante contar que o Igão acaba de marcar um gol, o gol da vitória contra o Corinthians por 3-2 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo super equilibrado no início dessa semana, até que o Igão apareceu para resolver os problemas do São Paulo. Jogador que chegou ao Morumbi com 9 anos de idade, promete bastante pelo espírito de liderança, mas principalmente pela qualidade com a bola e também na marcação. O único ponto que eu destacaria como preocupante diz respeito ao contrato, que se encerra em setembro do ano que vem. Seria importantíssimo que o São Paulo acertasse a extensão desse vínculo o mais rápido possível para não assistir a episódios como vários outros de atletas que subiram da base e deixaram o São Paulo sem garantir qualquer centavo. E você? Já viu o Igão jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!